Eu já ativei aqui, velho. Já começou já. Começou a gravar, né? Tá, ok. Gravando. Voltamos lá, então. Então, aqui, quantas contribuições ordinárias e extraordinárias? Aqui tem a redação atual, tá? Aqui, novamente, foi aquela questão do vício de quem está há muitos anos na ANAF e trouxe para a ANAF Saúde toda aquela a concepção que se tem da associação, né, padrão política, ANAF, Simprofaz, etc., que é a ideia de contribuição ordinária e extraordinária. Né? Só que aqui a gente tem, na ANAF Saúde, a lógica é diferente, é mensalidade de plano, cada um paga uma mensalidade conforme o uso, às vezes tem coparticipação, não tem, é uma lógica diferente, né, de mensalidade e mensalidade e de contribuição ordinária e contribuição extraordinária. Então, aqui, novamente, a gente tentou, nessa alteração aqui, trazer para uma realidade de plano de saúde, não de uma associação que a pessoa paga o que quiser lá, o que cobram, e pode mudar para cima ou para baixo o valor da contribuição ordinária, conforme a diretoria propõe, a Assembleia Geral concorda. Aqui é uma ideia de mensalidade do plano de saúde, é uma outra lógica diferente, né? Então, a gente propôs alteração nesses dispositivos pensando nisso, né? Vocês vão ver, quando vocês olharem lá no edital, olharem com mais calma aqui a exposição de motivos, vocês vão perceber que é muita alteração, só forma de redação, não tem muita alteração substancial. Tá? O que tem uma alteração substancial aqui é esse parágrafo 7º aqui, que é o momento da Assembleia Geral, e aqui foi realmente um equívoco do Estatuto, porque foi colocado que a Assembleia Geral ela vai se reunir ordinariamente no último trimestre de cada ano. Só que isso aqui é um erro bem evidente, porque os exercícios sociais das operadoras de saúde, como nós, envolvem o ano civil inteiro. Então, se coloca a Assembleia Geral de Aprovação de Contas no ano seguinte, ou seja, no primeiro trimestre do ano seguinte. Então, ficou do jeito que está, a gente não consegue nem analisar o exercício até o final e já tem que aprovar as contas, sem ter visto o exercício terminar. Por exemplo, se a Assembleia Geral fosse marcada para aprovação das contas agora, nesse último trimestre, como está previsto aí, a gente teria que aprovar as contas da operadora antes de terminar o exercício, o que não tem o menor sentido, né? Curiosamente, esse erro aqui passou, sendo que na ANAF não é mais assim, justamente por causa desse erro. Na ANAF, antigamente, era assim. A gente mudou agora na própria ANAF, que nem a operadora de saúde é, a própria ANAF hoje em dia já se corrigiu, já se colocou no ano seguinte. Então é aqui que a gente propôs também essa alteração, para que a Assembleia Geral Ordinária já ocorra, inclusive para a prestação de contas e tal, no ano seguinte. Tá? Aqui tem uma forma mais... Eu vou trazer aqui a redação como ficou, tá? Para vocês olharem e já poderem mandar dúvidas no chat, se for o caso, porque realmente aqui aqui tem uma alteração também interessante, tá? Vou trazer aqui. Aquilo que eu falei antes, aqui está um dos dispositivos da competência do Conselho Deliberativo, tá? Que é nomear e demitir. Como que está a redação hoje? Está eleger e demitir, e, na verdade, a diretoria executiva não é eleita, a diretoria executiva é contratada, né, é nomeada, então isso seria uma das correções. E aqui vai, de repente, seja o ponto mais polêmico do projeto, que é referente àquela Assembleia Geral lá, ordinária, para fixação de mensalidade, etc., aquela competência da Assembleia Geral Ordinária fixar a mensalidade, a contribuição ordinária para o ano seguinte, que é o padrão de qualquer instituição política, aqui a gente traz mais para uma realidade de plano de saúde. Que qual é? É o Conselho Deliberativo que avalia anualmente a adequação das mensalidades dos planos de saúde e fixa os respectivos valores e reajustes, considerando especialmente os cálculos atuariais e a necessidade de provisionamentos regulatórios para a tomada de decisão. Tá? Eu acho que aqui é o ponto, digamos, que pode surgir mais dúvida, mais perguntas, de repente, alguém que não concorde, mas eu acho que é o ponto que
de repente, é o ponto mais preocupante aqui para algumas pessoas e, de repente, possam querer tirar alguma dúvida. Eu antecipo, o que tem de excepcional aqui para se trazer essa diferença em relação à ANAF, né, uma operadora de saúde como a ANAF Saúde. Na ANAF, o que acontece? Na ANAF, quando a ANAF, na verdade, ela tem, por exemplo, sei lá, 20 objetivos no estatuto. É atuação política, é convênios, é de uma diversidade de coisas. E existem diversas formas e diversas iniciativas que podem chegar naqueles objetivos. E cada diretoria pode, e a Assembleia Geral também pode, tomar essa decisão de, por exemplo, vamos extinguir esse convênio. Agora a gente vai fazer... Não, esse ano a gente vai gastar mais naquilo lá e vai cobrar uma mensalidade a mais para fazer aquilo lá. Então, assim, a gente tem essa maleabilidade completa e uma liberdade total para tomar essas decisões. Agora, na ANAF Saúde, numa operadora de saúde, como é o caso da ANAF Saúde, isso não existe. Na operadora de saúde como a ANAF Saúde, a gente tem que pagar hospitais, pagar a rede conveniada, e para isso a gente tem que ter um valor definido para pagar. Não existe uma... Assim, não, isso aqui, esse hospital aqui a gente não vai pagar esse ano. Não, esse aqui a gente vai pagar. Não tem essa alternativa. A gente chega a conta e a gente precisa pagar. E para pagar a gente precisa cobrar a mensalidade. E como é que a gente faz esse cálculo? Atualmente está sendo desenvolvido, até o Lores já adiantou o assunto, que é um assunto que a gente pode discutir amplamente, não tem problema nenhum. A gente está em processo de desenvolvimento junto com a consultoria atuarial, né, da previsão para o ano que vem, quais seriam os reajustes com base nas despesas médicas, etc., e com a nossa realidade, do nosso grupo, né, com nossas faixas etárias, quanto que seria necessário numa previsão possível para o ano que vem, quanto que seria essencial que a gente reajustasse para fazer frente a essa despesa projetada, né? Então, assim, e a responsabilidade, e aqui tem uma diferença também brutal em relação a uma associação comum, que a responsabilidade, no caso desse cálculo ser feito, ser assumido de forma equivocada, é integralmente dos administradores, tá? Pessoal, inclusive o patrimônio pessoal, a minha casa, o meu carro, o do Bruno, da Fátima, do Lores. Nosso patrimônio pessoal, ele é um dos garantes, ele entra no cálculo da ANS em caso de não fazermos esse cálculo corretamente e a operadora entrar em prejuízo, e a operadora não pagar suas contas e acabar vindo a ter intervenção da ANS e assim por diante. Então, é aquela coisa, os administradores têm uma responsabilidade pessoal por esse cálculo, né? A gente não pode errar nesse cálculo, senão nosso patrimônio pessoal entra na execução, digamos assim. É importante destacar, pessoal, que assim, como o Whey colocou, diferente da associação, a gente está usando um comparativo da associação porque já é mais familiar aos colegas. É uma relação contratual, né? A gente precisa garantir aos beneficiários esse serviço de saúde, né? Então, as variáveis que entram, né, os estudos atuariais, reajustes já contratados nos próximos meses, porque a gente tem que dar um reajuste agora para 12 meses, né? Então, a gente tem que prever tudo isso, todos esses aspectos que o Whey colocou da responsabilidade, a garantia de não existir nenhum tipo de anormalidade econômico-financeira. Então, a gente realmente precisa estabelecer um reajuste que garanta essa perenidade, a sustentabilidade. O que eu digo para os colegas é que os colegas que estão no Conselho Deliberativo, todos eles são beneficiários da ANAF Saúde, né? O que o pessoal chama no mercado de skin in the game, ou seja, todos vão ser afetados pela decisão em relação ao reajuste, né? Não há uma realidade de alguém que decide e não sofre nenhum tipo de reflexo das suas decisões, né? O sistema de responsabilização de saúde suplementar, eu digo por trabalhar com responsabilização em outras esferas, de PAD, dívida, já ter trabalhado com dívida tributária, dívida não tributária, né, realmente é bem diferenciado, né? E é muito importante que a decisão sobre o reajuste seja baseada em evidências, sejam estudos do histórico que já passou e seja de prospecção para o futuro, né? A gente realmente tem que estabelecer um índice que garanta
que o plano consiga responder com as suas obrigações e com o aumento normal das suas obrigações, né? Os contratos de reajuste de locação de rede, então todo gasto assistencial, gasto administrativo, a gente tem uma série de situações que isso já vai para ser definido. Se a gente pega, é importante, se a gente pega e deixa para a Assembleia definir isso, vai ser muito complicado até mesmo a gente conseguir pessoas que queiram gerir, queiram participar. Por quê? Eles não vão poder definir situações que são importantíssimas para evitar anormalidades econômico-financeiras, como a lei do Plano de Saúde fala, né? O que a gente quer aqui é o seguinte, a ideia é trazer para o Conselho essa informação, trazer para o Conselho essa decisão sobre os valores dos reajustes, né? Como acontece na grande maioria das autogestões, né? Realmente, por uma questão de experiência das associações, que tem outra realidade, né? Não tem uma relação contratual entre a associação e o seu associado, aqui a gente tem, né? Então, aqui é muito mais complexo, tem várias variáveis que definem isso, né? E aí a sugestão para que a gente possa ter essa ferramenta é alterar essa regra do estatuto e prever que o Conselho Deliberativo pode definir a questão do reajuste, certo? Então, esse é o intuito. Por que está sendo feito agora? Porque nós estamos se aproximando da época do reajuste, né? Então, a Assembleia foi convocada dentro do prazo estatutário e para permitir que a gente delibere sobre do reajuste. Pronto. Boa noite. Tive uma pergunta, viu, Zé? Lores, pode completar aí. A colega Márcia fez uma pergunta agora, acho que vale a pena ler, porque é justamente sobre esse tema, Bruno. Pronto, a Márcia perguntou, né? Eu vou ler a pergunta dela. Mas por que tirar o poder da Assembleia sobre os reajustes, se não tivemos nenhum problema sobre isso? Vocês não acreditam que, após demonstrados os cálculos, a Assembleia acatará? Nós não tivemos problema realmente sobre isso, porque também, inclusive, nunca tivemos reajuste. E não existe esse receio que a Assembleia não vai acatar. A ideia de tirar da Assembleia essa questão é porque essa questão não tem um juízo discricionário, né? Nós não estamos fazendo uma escolha discricionária para fazer uma discussão de quanto é o reajuste, não é uma escolha. Não tem escolha, na verdade, é um cálculo de quanto se gastou nos últimos 12 meses, considerando a inflação dos produtos e serviços na área de saúde. Então, se chega nesse cálculo e o reajuste é em cima desse cálculo, o cálculo autorial que é apresentado para a ANS. E vai ser disponibilizado, independentemente dessa questão do estatuto, isso é disponibilizado para os beneficiários. Agora, uma questão que não tem escolha, que não tem discricionariedade, que não tem juízo, não tem sentido ser votado. Então, eu acho que a questão não é o receio da Assembleia não acatar, é realmente não ter algo, vai ser uma Assembleia para simplesmente ratificar um dado, apresentar um dado, mas sem juízo de valor. Então, a ideia é essa. Eu acho que, se eu não respondi, Márcia, por favor, faça novamente. Repergunte. Temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Eu vou deixar aberto aí para quem puder responder. Gostaria de saber se o reajuste da mensalidade será proporcional ao tempo do participante no plano. Eu vou aproveitar para responder essa pergunta, eu vou aproveitar para apresentar para vocês a nossa consultora Raimunda. Rai, pode, por favor, não sei se você está... Olá, boa noite. Tudo Pronto, bem? aí. Não, o reajuste ele não é proporcional ao tempo do beneficiário no plano. O que acontece? A ANS ele fala que o reajuste não pode ser diferenciado entre os beneficiários, independente de tempo, independente de faixa etária ou sexo. Então, o reajuste é igual para todos os beneficiários do plano, tá? Eu acho que
A Márcia fez uma outra pergunta, e aí o colega Rodrigo pode reperguntar também, se precisar, tirar mais dúvidas. Eu vou ler aqui, então, o que a Márcia mandou de novo, tá? Se vocês fizerem um estudo antecipado, por comparação até com outras autogestões, por que só agora percebem isso? Eu acho importante pontuar, Márcia, assim, porque nós reunimos uma série de alterações dentro da experiência, né, que a gente vai vivenciando. O plano é muito novo, né? Então é a primeira vez que a gente consolida uma série de alterações no plano, né, no estatuto, né? Então isso veio em bloco, foi identificado, e no momento em que a gente fosse aproveitar um AGE, a gente identificou. É importante que os estudos sobre o reajuste estão em andamento, né? Então, está sendo construído, foram feitas algumas... tivemos reuniões, né, com a consultoria atuarial, também questões envolvendo os reajustes já contratados para o futuro, na tentativa de tentar mensurar o tamanho, né? Então, assim, a cada passo é um estudo em andamento. Ainda não terminou a questão dos reajustes, né? Então, nós estamos estudando o reajuste. E aí, agora a questão do estatuto, que a gente propõe a alteração, foi uma consolidação da experiência desses primeiros meses. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só terminar aqui, porque tem só mais, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais algum... Não, acho que, na verdade, eram essa alteração. Na verdade, podem ver que tudo gira em torno de poucos assuntos, né? Mas, deixa eu ver aqui. Inadimplência. Ah, pronto, aqui, ó. Tem uma outra questão aqui, que eu vou só terminar, viu, Márcia? Vou só terminar aqui os outros pontos, que esse eu imaginei que fosse mais polêmico mesmo, sobre a troca da competência. Então, eu vou terminar as outras que são mais simples, e aí depois a gente pode avançar e se estender um pouco mais nessa questão da competência. Então, a inadimplência e exclusão do beneficiário, é aquela questão que eu trouxe antes, sobre contagem de prazo, né, que também foi um problema que a gente se equivocou lá, tanto o colegiado quanto a diretoria da época da ANAF, que revisou esse texto, deixou passar. Então, a gente tenta corrigir agora. A outra questão, que é nítido que a gente trouxe aqui da ANAF, porque a ANAF digamos, aquela coisa do... Quando a gente usa o cachimbo demais, entorta a boca, aquela coisa assim, né? Então, assim, essa questão aqui da afiliação a entidades congêneres é uma questão bem específica de entidades políticas. Ou seja, o que acontece quando a ANAF se filia, por exemplo, à associação, à Confederação Brasileira de Defesa da Democracia, ou a Confederação Brasileira, sei lá, de alguma coisa, de combate a desmatamento, né? É uma manifestação política, essa filiação. Então, em entidades políticas, associações políticas, como é o caso da ANAF e tantas outras, essa questão de aprovar por 2/3 dos votantes a filiação à entidade congênere, ela tem esse sentido, porque, até usando um paralelo aqui com o que disse nosso colega, o Loris Baena, tem um espaço aí de discricionariedade. Tem um espaço para a gente analisar, não, só um pouquinho, eu não quero que a ANAF seja afiliada ao combate ao desmatamento. Eu acho que, sei lá, combate ao desmatamento é mentira. Eu posso pensar isso, eu posso dizer que a ANAF não tem nada que se meter com aquilo lá. A gente pode entrar nesse tipo de debate numa Assembleia Geral e dizer que não quer que a ANAF, como entidade política, entre na Confederação X. Agora, na ANAF Saúde, isso não tem muito sentido, assim, porque a gente nem tem como participar de entidades políticas ou né, fazer manifestações políticas, nem pode fazer isso, é uma entidade de saúde. Então, o que a gente pode... Qual é a entidade congênere? Até o termo fica meio estranho para a gente. A gente não vai se filiar à Unimed, não existe isso, por exemplo, nem tem como fazer esse tipo de coisa. Nós podemos nos filiar à Confederação das Autogestões. Basicamente, essa é a filiação que é possível, né? E essa decisão não parece ter muito espaço. Olha, talvez, de repente, não, mas é que eu não quero pagar R$2.000 de mensalidade. Talvez tenha aí um espaço de análise, mas eu não vejo qual seria a grande vantagem de levar esse tema para a Assembleia Geral também, né? Então, essa questão aqui vem nesse contexto, que na ANAF
seria uma decisão com bastante espaço de discricionalidade, porque, por entidade política que é, qualquer associação a confederações representa uma manifestação política por si só, né? A filiação a uma entidade é uma manifestação política dentro desse âmbito que é a ANAF. E isso não tem nenhuma aplicação para a ANAF Saúde, que não tem nenhuma relação com se é a favor de A, B, política X ou Y, né? Então, só continuando aqui, respondendo as perguntas, a colega Manu perguntou nas outras autogestões, é o Conselho Deliberativo o órgão congênere o que define os reajustes? Sim, mas é aquela coisa, Manu, depois da experiência do contato com outras autogestões, né, nós vimos que realmente essa definição, dado todas as variáveis e complexidade, especialmente técnica dela, é o Conselho Deliberativo o órgão congênere que define a questão da mensalidade. Eu quero fazer um esforço histórico dessa evolução do Conselho Deliberativo ou órgãos de direção das autogestões ou de outras operadoras que têm essa forma assemblear de discussão, é que o seguinte, a ANS percebeu que se deixasse em algumas operadoras, sobretudo aquelas operadoras muito, muito antigas, elas estariam com uma ingerência da Assembleia Geral muito grande. E aí ela estabeleceu critérios para a gente reajustar os planos. A gente agora está amarrado a critérios técnicos para poder reajustar o plano. Então, assim, aos poucos, a ANS foi criando uma teia regulatória que impedisse que uma operadora trabalhasse assim levianamente, trabalhasse de forma tem um nome, trabalhasse de forma temerária. O Lógico quer complementar também, que ele é meu colega da ANS. Fui eu que trouxe o Lores aqui para o nosso conselho, pessoa de grande gabarito. Desculpa interromper, Fátima, mas a gente teve um colega que fez uma pergunta super relevante sobre o modelo de outras entidades de autogestão. E eu coloquei agora no chat uma notícia da ACEFAS, que é uma entidade de autogestão muito parecida com a nossa, porque eles têm um âmbito de abrangência nacional, os preços deles são parecidos com os nossos, etc. E nessa notícia que foi encaminhada agora, informa que o reajuste é uma resolução do Conselho Deliberativo, e é uma notícia nova, ou seja, esse tema do reajuste lá não passa por Assembleia Geral, pelo menos é o que diz essa informação. Não estamos afirmando que em todas as entidades de autogestão o reajuste não passa por Assembleia, não é isso. Mas, como eu fiz parte da Cefaz durante muitos anos, sempre que a gente está discutindo algum tema, eu recorro à entidade que eu tenho como modelo e que eu gostava, que era a Cefaz. Então, esse aqui é um exemplo de decisão de reajuste não submetida à Assembleia. Perfeito, muito bom. Tu quer continuar, Fátima? Não. Não, é só sobre... não, mas é que é interessante é o seguinte, né? Temos esse modelo da Cefaz, né? Que é um dos modelos, inclusive, que a gente, desde o começo, sempre considerou, assim, especialmente porque tem muitos colegas nossos que fazem parte da Cefaz, como o próprio Lores fazia parte. Então, foi muito interessante ter trazido esse exemplo. E, assim, o que é uma coisa que se considera aqui? Essa questão do reajuste, primeiro, o que disse o Bruno, né? A gente também vai pagar esse reajuste. O reajuste não sai de graça para nós, né? Para nós, a gente paga dependentes, etc. Então, para nós também, esse reajuste afeta, né? Então, para nós também, a gente quer o menor reajuste possível. Só que tem uma questão aqui que me parece que tem uma certa falta de sintonia, assim, entre quem decide e quem tem responsabilidade, que fica um pouco estranho. Então, o que acontece? Digamos a situação, a gente propõe digamos que permanece assim, a gente propõe um reajuste, porque a gente acha que
pode ser arriscado, digamos, não ser X%, ser X mais 1%. Olha, a gente prefere que seja X mais 1%. E propõe que seja X mais 1%, porque a gente fica com receio de que, de repente, não faz no final do ano. E digamos que a Assembleia Geral diga que não quer reajuste nenhum. Quem é que se responsabiliza do caso do prejuízo acontecer? É os próprios conselheiros, são administradores. Então, assim, quem toma a decisão é a Assembleia, mas quem se responsabiliza são os administradores. O pessoal, os associados que decidirem tomarem a decisão, no caso de um prejuízo, de uma intervenção da ANS, etc., todos os associados que tomarem essa decisão simplesmente vão migrar pela carteira para outro plano. No nosso caso, e o caso do administrador, ele é responsabilizado com bem patrimônio pessoal e etc. Assim, eu vi que a Márcia levantou a possibilidade, assim, quem seria o doido que votaria não ter reajuste? Pois é, exatamente por isso. Então, quem seria o doido? Então, para que votar, se não vai ter doido? A pergunta vale para os dois lados, na verdade, né? Então, assim, a questão, assim, essa definição do reajuste, como já foi dito, não é uma definição de reajuste feita, assim, da cabeça, assim, vamos botar tanto, X. Agora vai ser X mais 1, vai ser X mais 2, né? A gente tem uma consultoria atuarial que faz o cálculo, e por que às vezes tem uma margem? Porque como é que a gente vai prever a inflação do futuro? Não tem como prever. Ninguém acerta. Esses dias a gente estava vendo a previsão lá, o Boletim Focus errou grosseiramente a previsão de inflação do ano para o outro, e são as maiores instituições do Brasil dando sua opinião sobre o que vai ser a inflação do ano seguinte. Ninguém acerta. Então, a gente tem que fazer esse tipo de coisa com uma certa margem de segurança, porque pode ser que sobre, mas pode ser muito pior, pode ser acima do esperado, e aí tem um prejuízo, entendeu? Então, assim, esse tipo de situação, da previsão do futuro, não tem como ultrapassar a previsão do futuro. Então, os cálculos atuariais tentam, pela estatística, reduzir um pouco essa margem, entendeu? Então, enfim, assim como tentando responder de alguma forma a pergunta da Márcia, os cálculos não são feitos da nossa cabeça, né? Sequer somos nós que elaboramos qualquer coisa, sequer são os administradores, isso é uma exigência da própria ANS, isso vem de cálculos tecnicamente construídos tentando reduzir ao máximo essa área futura, né? Pergunta do Rodrigo. Qual foi o reajuste de 2022? Não teve reajuste, viu, Rodrigo? Nesse momento, a gente está com o preço o valor original, o preço. Ele veio com o valor original ainda, seria agora o primeiro reajuste, tá? E havendo lucro da ANAF, isso é levado em conta para definir o reajuste? Tudo é levado em conta, né? Tudo é levado em conta. A gente tem que ter as provisões da Agência Nacional de Saúde, e eu até vou pedir para meus colegas me ajudar. Viu, Vê? Quando ele fala havendo lucro, Rodrigo, é muito lembrar a questão da sinistralidade, né? Então, se você tem a sinistralidade sob controle, né, ou seja, o que você está gastando é menor do que você arrecada, isso abre uma margem exatamente para você definir uma baixa sinistralidade. A sinistralidade é um dos dois grandes pilares para a definição do reajuste. Então, se a sinistralidade está sob controle, você tem margem para diminuir, né, para dar um reajuste menor, né? Evidentemente que nós temos a sinistralidade mais os índices de inflação, porque a gente tem gastos indexados, já contratados, e tem gastos não indexados, né? Que a gente vai ter que trabalhar com uma margem, e aí você tem vários índices setoriais, que a consultoria traz, né, como sugestões para poder usar na definição do reajuste. Tudo isso, a lógica é para você ter o mínimo de previsibilidade, né, evidentemente, para construir, e essas N variáveis que a gente leva em consideração, por isso a gente diz, olha, a gente tem um estudo técnico, elementos técnicos, né, com isso, de uma maneira técnica, baseada em evidência, a gente fazer a definição do reajuste. É como a gente vê na maioria das autogestões,
né? Especialmente nas grandes autogestões, né? Nas O autogestões de sucesso. Lores? Eu estou encaminhando agora como é que foi feito o reajuste da GEAP. A GEAP também, quem realiza não é a Assembleia Geral. Na GEAP é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, eu estou com o estatuto da GEAP aqui na minha frente e vou encaminhar o link para vocês. O Conselho de Administração é o correspondente ao Conselho Deliberativo. Eu estou, assim, então, a gente tem um exemplo da Cefaz e um exemplo da GEAP. Repito, são duas entidades de autogestão parecidas com a nossa. Agora, sem prejuízo de haver uma outra entidade de autogestão que coloque para a Assembleia. Mas essas duas, elas não coloquem Assembleia. É interessante que a definição por Conselho Deliberativo de Administração é exatamente para isso, para a gente trazer uma definição técnica, baseada em evidências, né? Isso aí tem uma série de... Tudo que o Wei já explicou de responsabilização, mas na própria governança da entidade, para que a gente blinde a entidade de situações que possam, por uma questão populista ou coisa desse tipo, a gente não entregar exatamente o reajuste que é preciso, né? Porque, tecnicamente, os estudos estão aí fundamentados, as pessoas do Conselho Deliberativo são beneficiários também, então a ideia é assim, o compromisso com o menor reajuste possível é claro e transparente, né? Então, essa experiência de benchmarking com outras autogestões é muito importante, até para que a gente se alinhe isso aí nas boas práticas, para a gente ter uma autogestão sustentável, com decisões baseadas em evidência, e isso é muito importante. Por isso, trazer para vocês essa sugestão de alteração do Estatuto. Mais alguém tem alguma pergunta? A Márcia está falando sobre a composição do conselho. Márcia, assim, a base, na época da redação do Estatuto, na composição do Conselho Deliberativo, considerou a lei das sociedades anônimas. Tá? Então, a gente seguiu, inclusive, eu lembro da gente estudar manuais de direito empresarial na época, para buscar os padrões de como fazer isso. A lei de sociedades anônimas, ela prevê que até 20% do conselho de administração de uma empresa possa ser composta por pessoas da diretoria executiva. Tá? Tem essa previsão na lei da CSA que a gente utilizou para tentar montar o formato da ANAF Saúde na época. Então, essa questão de o diretor executivo compor o conselho deliberativo não é uma invenção nossa, tá? Isso é uma coisa prevista em lei e é muito comum em sociedades anônimas. Não é nenhuma coisa extraordinária, é uma coisa comum. Tanto que existe uma previsão na lei falando sobre limites para isso. Então, ou seja, é muito comum. E, afinal de contas, eu sou diretor executivo e sou também conselheiro, né? Sou conselheiro. Sou também parte do plano, né? Então, obrigado pelo elogio, Márcio. Também gosto muito de ti. Mas eu vou passar a palavra para o Bruno, que está pedindo para falar. Desculpa, o Lore estava na frente, por favor. Não, a Márcia tem toda a razão, que ela apontou que a composição do Conselho de Administração da GEAP ele é diferente do Conselho Deliberativo da ANAF Saúde. Ela está certíssima. Mas eu vou até ler aqui como é que está no Estatuto da GEAP. No Estatuto da GEAP está dizendo que o Conselho de Administração ele é composto por 6 membros titulares, de forma paritária. 3 representantes dos patrocinadores e 3 representantes eleitos pelos beneficiários titulares. Essa é a composição do Conselho de Administração, de lá.
realmente é diferente do nosso, porque nós não temos essa figura do patrocinador. Mas, em termos de número de composição, e em termos de eleição, também não é tão diferente. Assim, se a gente for... Lores, complementando aí, viu? É importante a gente pegar a primeira composição, que a gente tem uma regra parecida, Márcia, para as próximas composições, né? Parte do Conselho Deliberativo vai ser eleito pelos associados da ANAF Saúde. Quando foi formado o primeiro Conselho Deliberativo, como não tinha os associados da ANAF Saúde, né, a composição veio do colegiado e da diretoria da própria ANAF. Né? Então, o colegiado e a diretoria indicaram os membros do Conselho Deliberativo. Certo? Então, assim, essa representatividade foi necessária no primeiro momento, porque você não tinha a figura do associado da ANAF Saúde, e no próximo Conselho, nós temos aí em janeiro de 2025, nós vamos ter essa composição, sabe, Márcia? Vai vir exatamente membros eleitos do Conselho, da Assembleia da ANAF Saúde, e eu acho muito importante isso aí, porque são exatamente os associados da ANAF Saúde que bancam a ANAF Saúde, né? Nós que pagamos pela ANAF Saúde, né? Então, isso é fundamental nesse ponto. Mas essa regra, ela é o que eu digo, essa composição que você está vendo aí na GEAP vai ser o formato que nós vamos ter na próxima gestão. Não foi possível agora, né? Em vez de 3, vai ser 2 de cada lado, né, Bruno? Mas eu não tinha me dado conta também. Sim, é a mesma coisa, né? Em vez de 3, vai ser 2 da ANAF e 2 da ANAF Saúde. Na verdade, o diretor executivo escolhido pelos 4. Para vocês terem uma ideia, né? Os associados da ANAF Saúde, como está no estatuto hoje, para a próxima composição, vão indicar 2 conselheiros deliberativos, enquanto a ANAF vai indicar mais 2, né? Então, serão essa formação, né? E nesse sentido, né? Então, veja até que a gente tem aí essa paridade com a ANAF, né, talvez de uma própria analogia, como tem do patrocinador, né, Lores? Assim, apesar da ANAF não ser patrocinadora. A ANAF não é patrocinadora e não é patrocinadora, né? É mais vantagem, digamos, do que a própria GEAP, né, se pensar bem. Isso, a ANAF é uma instituidora, né? Porque a GEAP está quebrada, gente. E aí o governo... É bom que a Fátima fala. A GEAP está quebrada, então o governo entra com um quinhão grande para manter a GEAP. Ela está patrocinando é dar dinheiro. Patrocinar é dar dinheiro. Isso é importante, viu, pessoal? É importante. Isso foi uma fórmula que o governo do Lula, o segundo governo, encontrou para não haver insolvência civil da GEAP e milhares de servidores ficarem sem atendimento à saúde. Quem quiser pode ver esse histórico na ANS. Só aproveitando, pessoal, a diferença de modelo, né? A ANAF Saúde, ela foi instituída pela ANAF, né? Então, a ANAF instituiu, fez um aporte de valores que serão devolvidos, mas a ANAF não é responsável pela ANAF Saúde e pelo desenvolvimento da ANAF Saúde. Então, a ANAF não é chamada como um patrocinador, a bancar a ANAF Saúde. Nem como mantenedora, Bruno. Nem como mantenedora. Mantenedora também tem que dar dinheiro e atrai para a ANAF a responsabilidade. A responsabilidade, Nós temos pessoas jurídicas diferentes e, sobretudo, a ANAF não vai ser responsável pelas obrigações da ANAF Saúde. Né? Então, assim, é muito importante destacar isso, porque esse é um modelo que a gente estudou, debateu e construiu. Por quê? Porque a gente queria dar liberdade para que as pessoas viessem para a ANAF Saúde, não porque a ANAF é a mantenedora ou patrocinadora, mas porque acreditam no modelo da ANAF Saúde, porque ele é sustentável. Né? Então, em nenhum momento a gente queria vincular que a ANAF fosse responsável por obrigações da ANAF Saúde. Então, é muito importante vocês terem isso em ideia. Então, a gente tem que construir... A ANAF Saúde, ela tem que andar com as próprias pernas, né? Ela tem que andar, ela tem que ser sustentável economicamente e ela tem que prestar um bom serviço com as próprias pernas. É isso que tem que ser feito. O nosso modelo é esse. O que foi desenhado no estatuto, desenhado nas decisões, nos estudos que foram feitos aí, pelo menos 2 anos, né, da criação da ANAF Saúde, foi tudo isso. Então, é muito importante destacar a importância da gente ver e fazer, para ser a ANAF Saúde
só engatando aqui, para ser ANAF Saúde é condição ser anafiano? É sim, é condição. Isso aí é condição. Mas a ANAF não se responsabiliza pelas obrigações da ANAF Saúde. Que é o isso? caso, porque assim, são 3 modelos, tá? 3 modelos. Instituidora, a ANAF pode ser instituidora, uma associação, né, qualquer, como é o caso da ANAF, que criou a ANAF Saúde. Pode ser instituidora, ou seja, criou, jogou o filho no mundo e saiu, né, abandonou. Abandonou não, no bom sentido, né? O filho é independente, é brincadeira, financeiramente falando. Tem também a patrocinadora e a mantenedora, tá? No caso de patrocinador e mantenedor, em caso de insolvência ou qualquer má gestão, a patrocinadora ou a mantenedora, no caso seria a ANAF, seria chamada a cobrir o rombo. Tá? Não é o caso aqui. Isso eu me lembro que a gente discutiu muito na época. Todo mundo perguntava, tá, mas a gente vai criar a ANAF Saúde. E se der tudo errado lá, a gente não vai ter que pagar mais? Todo mundo falava isso na Assembleia Geral. Como se fosse hoje. Dizia, não, a ANAF vai ser instituidora da ANAF Saúde. Qualquer problema é da ANAF Saúde, não vai para a ANAF. E as Vamos dar um exemplo, né? Seguiam perguntando sobre isso. Então, que fique claro, se fôssemos mantenedores da ANAF Saúde, ou patrocinadores, aí seria diferente. Nesse caso, qualquer erro na ANAF Saúde gera problema na ANAF. Tá? Isso é importante deixar claro, primeiro porque foi dentro do processo decisório para a criação da ANAF Saúde, né? Isso fez parte lá da base. Isso foi fundamental para conseguir. Hoje nós temos 25% dos associados da ANAF, estão dentro da ANAF Saúde, e os familiares desses 25%. Evidentemente que a gente quer chegar no 100%, mas a gente não quer chegar no 100% porque a ANAF tem que responder pelas obrigações, sim, pela própria sustentabilidade da ANAF Saúde, que é sustentada com todos os recursos que nós aportamos, nós todos beneficiários aportamos mensalmente para sustentabilidade do nosso plano de autogestão. Então, ele é um plano que tem que andar com as próprias pernas. Isso foi condição praticamente sine qua non de modelo para que a gente conseguisse que hoje os 75% que não estão na ANAF Saúde consentissem com a criação da ANAF Saúde. Porque tem colegas que, por situações pessoais, não virão para a ANAF Saúde. Tem colegas que têm autogestões subsidiadas do judiciário porque o esposo trabalha no judiciário, entendeu? Isso é normal, né? Diferente do doutor Veio mesmo aqui, ele tem acesso a um plano do TRF4 gratuito, basicamente. Né? Ele fez a opção. E ainda assim estou aqui com vocês. Ainda assim está aqui pagando o plano exclusivo, que é o mais caro, está aqui pagando e tem a remuneração igual de qualquer outro diretor da ANAF, por exemplo, né, que seja licenciado. Então, assim, essa realidade é muito importante e fez parte do nosso pacto para a criação da ANAF Saúde. Né? Então, hoje mesmo a gente estava conversando isso com alguns colegas do colegiado da ANAF, né? Então, é muito importante ter claro isso aí, e deixa eu passar a palavra para o Lopes. Há 2 anos, funciona uma entidade de autogestão do TRF5. Eu mandei agora para vocês no chat o estatuto deles. No estatuto, no artigo 67, diz que o reajuste será decisão do Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo deles não é tão diferente do nosso. Ele está no artigo 39. Então, assim, repito, a gente está conseguindo trazer 3 exemplos de entidade de autogestão. Claro que essa é uma entidade de autogestão pequena, ela não serve como modelo, mas só para indicar que existe essa previsão em estatutos. Pessoal, nós estamos com 1h15 de live. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Mais uma pergunta aqui. Wagner, por favor, Wagner. Pessoal, parabéns pela live e explicações. Minha dúvida, /pergunta, aí eu deixo para os colegas responderem. As prestadoras privadas de seguro-saúde aplicam reajustes altíssimos, escondidos na tal taxa de sinistralidade.
que pouco entendem como são aplicados pela complexidade dos dados atuariais. É bem complexo mesmo. Quanto à inflação, dela ninguém consegue fugir. Então, algum aumento, reajuste deverá haver, e creio que todos concordam com isso. Minha dúvida é se há algum risco futuramente de a ANAF, nossa associação, deixar de controlar ou... Eu acho que a mensagem cortou. Wagner. Vamos complementar ela, porque tem limite de caracteres. Na sua dúvida, cortou aí. Minha dúvida é se há algum risco futuramente de a ANAF deixar de controlar e ou fiscalizar na saúde nesses modelos de gestão que estão sendo propostos. Cara, assim, no modelo de estatutário, a ANAF Saúde, a ANAF, ela tem 2 membros do Conselho Deliberativo. Dessa vez, a nossa compulsão foi toda indicada pela ANAF. Todos os 5, né? Os 5 membros foram indicados pela ANAF. Né? E, na verdade, todo mundo foi, né? Toda a diretoria fiscal, também, né? A diretoria também, os conselhos fiscais também. Então, hoje, todos os membros dos conselhos dessa primeira compulsão foram indicados pela instituidora, né? Que era o natural, né? No próxima gestão, ela permanece com 2 conselheiros deliberativos indicados por ela, né? Então é o seguinte, essa fiscalização da ANAF, né, ela vai continuar acontecendo, né? Veja bem que todos os associados que vertem recursos mensalmente vão indicar 2 conselheiros deliberativos. A ANAF vai indicar mais 2. Mesmo quando, por exemplo, for pago a devolução dos valores que a ANAF tem, pelo estatuto, ela continua tendo 2 membros no Conselho Deliberativo, né? Então, é o seguinte, eu acho que, e aí é muito importante essa possibilidade, né, da gente ter também as nossas estruturas da ANAF Saúde, os conselhos, a gente está ainda elaborando algumas estruturas de segunda linha de defesa, de governança, que são importantes, né? Estruturando para a gente poder ter os controles de uma forma bem institucionalizada, mas eu acho que você pode ficar tranquilo, Wagner, sobre essa questão. Hoje a ANAF está toda representada aqui. Todos foram representados pela ANAF, né? Tem mandatos, e mandatos não coincidentes é importante. Para você ter uma ideia, no Comitê de Ética da ANAF, os mandatos não coincidem. Porque essa regra de não coincidência de mandatos é regra básica de governança. É trabalho de equilíbrio e até de segregação de funções, e essa é muito importante, né? Então, assim, a não coincidência de mandatos é uma ferramenta importante de governança, como é a própria participação da ANAF nos 2 cargos que ela vai continuar indicando. Então, independente, a estrutura estatutária é assim, né? Então, eu acho que você pode ficar tranquilo em relação a isso. E é muito importante, e que aí eu acho, assim, eu digo porque já estudei isso, o grande dilema do controle externo e controle interno, já estudei isso na minha dissertação de mestrado. Então, assim, o controle interno é muito importante. É muito importante o controle social dos associados da nossa saúde, né? Vocês devem ter visto, semana passada, uma divulgação sobre vários links com informações, com painéis, com a sala de situação, painéis BI das contas. Olhem, mexam lá, façam configurações, é muito intuitivo para vocês verem os custos, onde é que aumentou, mas vocês vão poder se familiarizar com a realidade da nossa autogestão. Muitas vezes vocês vão ver como é que funciona a questão do pagamento de custos, das redes locadas, tudo isso vocês vão poder ver na contabilidade. Márcia, deixa eu só passar para o Lores, aí depois a gente vê se o Lores quiser já engata aí a resposta da Márcia. Wagner, eu também tenho dificuldade para entender, não tenho formação para entender esses cálculos autuariais. Então, a sua dúvida, né, ela também é a minha dúvida. Então, por isso, nós conversamos lá no Conselho Deliberativo que quando nós formos apresentar os cálculos do reajuste, marcar 1 hora, deixar 1 hora disponível com a assessoria que elabora esses cálculos para conversar com os usuários. Então, a gente não vai simplesmente jogar o dado. Olha, o reajuste, sim, esse é o cálculo, mas quem quiser dialogar,
né? Nós temos colegas que têm formação em contabilidade, nós temos colegas que têm esposas contadores, maridos contadores, que quiserem dialogar e discutir. Então, essa é a ideia da gente poder proporcionar uma discussão técnica sobre a elaboração desses cálculos. Então, eu entendi o que você apresentou. Agora, mesmo sem eu dominar esse conhecimento técnico, um parâmetro é a taxa de sinistralidade. Esse dado, a gente, lá no Conselho Deliberativo, a gente analisa o tempo todo, comparando de outras operadoras. Por quê? Se a nossa taxa de sinistralidade... Isso não é conhecimento técnico, né? É dedução. Se a nossa taxa de sinistralidade ela é menor, existe uma tendência do nosso reajuste ser menor. Nós já conversamos, eu acho que o Bruno tem esses dados da taxa de sinistralidade, que isso foi apresentado para a gente na semana passada, não sei se ele quer apresentar agora, mas isso vai ser apresentado para todo mundo. As nossas taxas de sinistralidade, elas estão abaixo das demais. Existem uma série de razões para a nossa taxa de sinistralidade ser menor. Por exemplo, a questão da idade. Nós somos um grupo intermediário. Então, nós temos uma tendência a ter uma taxa de sinistralidade menor. Uma entidade de autogestão, em que tenha ou uma operadora que tenha pessoas com uma idade mais avançada, tende a ter uma taxa de sinistralidade maior. Então, o fato da gente ter uma sinistralidade menor não é nenhum mérito da NAF Saúde, né? É uma característica do nosso grupo. Mas esses dados são apresentados, as taxas de sinistralidade das outras operadoras estão disponíveis na ANS, então a gente consegue ter esse parâmetro, e quando apresenta para a gente a nossa taxa de sinistralidade, também é sempre apresentado no comparativo. O comparativo é importante para a gente, porque se tiver uma taxa de sinistralidade com uma curva diferente do que está acontecendo em outra operadora, a gente tem que perguntar o porquê. Não tem nenhuma taxa de sinistralidade com valores diferentes. Existe com taxas diferentes, está tudo dentro da conformidade. E também a gente tem os dados que são apresentados para a gente da taxa de sinistralidade diferente dos 3 planos. Esses dados também são diferentes. Então, como as taxas de sinistralidade elas estão abaixo, o reajuste necessariamente vai estar abaixo do que de outras operadoras. E aí, só complementando o Lores aí, engatando a resposta da Márcia, é importante dizer o seguinte, a sinistralidade é um fator importante. Na sala de situação da ANS, que vocês receberam semana passada, vocês conseguem ver a nossa e comparar, né? Nos cálculos do reajuste tem a taxa de sinistralidade, né? A gente até pediu para que isso ficasse muito claro, porque é um fator importante. E a nova expectativa, por exemplo, que a Márcia perguntou aqui, porque há autogestões que aplicam aumentos enormes, não sujeitos ao teto imposto pela ANS. Seria porque está muito mal das pernas, que eu acho que é perna da perdas. Então, é o seguinte, aquele índice da ANS, ele é o teto para reajuste dos planos individuais, certo? Até o momento, existe uma proposição legislativa que quer alterar isso, se eu não me engano, mas o teto que tem lá, ele limita os reajustes dos planos individuais. É um índice interessante para acompanhar? Sem dúvida. Ele é um índice interessante e no estudo atuarial ele está presente também, né? Com outros índices, né? Então, isso aí é importante. Pode representar, Márcia, só para eu pegar aqui a pergunta da Márcia, estão mal das pernas? Pode acontecer, por exemplo, se a sinistralidade é ruim, se a eficiência administrativa é baixa, isso pode repercutir na sinistralidade, no custo total, e aí você ter que ensejar um aumento por causa do aumento da sinistralidade. Existe o cálculo atuarial que se a sinistralidade aumenta muito, e tudo isso impacta na sinistralidade, que é mais ou menos a relação
do que eu gasto e o que eu arrecado para gastar, vai impactar, né? E pode ter, esses exemplos que você colocou aí, que você lembrou, podem ter sido motivados por aumento da sinistralidade. Isso pode ter acontecido, né? Só aqui o Dani Park perguntou onde estão os painéis BI e de custos, né? Eu acho que o VEI postou aí os painéis, né? Eu postei ali, tá? Esse é o, tem a sala de Power situação, BI. né? Esse é o Power BI. Tem a sala de situação, que é mais fácil, só botar no Google, sala de situação ANS, aí já aparece o link ali. É só escrever o nome da NAF Saúde e escolher, tá? Que aí ele já puxa os dados. Perfeito. É muito interessante, viu, pessoal, essas ferramentas. Já tive alguns colegas que vieram perguntar dúvidas em cima da visualização dessas ferramentas. Então, é uma ferramenta de transparência ativa muito grande, né? Então, até a gente agradece a ANS que proporciona isso aí. As postagens aí também sobre a questão da sala de situação, né? Então, conheçam, se apropriem dessas informações, né? Para que vocês possam ter ciência e contribuir, né? É o tipo da coisa, que é um plano de colegas para colegas, né? Então, assim, é muito importante que a gente venha, que vocês se interem, até para que a gente possa formar novas lideranças que vão estar aqui no lugar da gente, né? Nós somos o primeiro grupo, então a gente espera que a gente consiga formar, não é uma missão fácil. Eu digo para vocês, a gente lida com a vida e até com a morte, né? Então não é fácil, mas eu tenho plena consciência de que a gente possibilita a todos nós um diferencial enquanto carreira e outras carreiras têm há décadas, né? Nós temos aí, por exemplo, os auditores fiscais que têm planos de autogestão desde a década de 90, né? Então, isso aí, a gente não conseguia se organizar para ter isso, né? Para conseguir ter um plano de autogestão, que tem várias vantagens, né? Que vocês analisaram quando decidiram migrar, aderir à NAF Saúde, né? Aí temos aí, doutor Lores. O reajuste da ANS esse ano para planos individuais e familiares, que não se aplica para a gente, ele foi 9 e alguma coisa por cento. Obviamente, o nosso reajuste esse ano vai ser inferior, né? Isso a gente já consegue aferir que o nosso reajuste esse ano vai ser necessariamente inferior. Não há interesse algum de ter... Eu, como beneficiário da NAF Saúde, não tenho interesse de pagar mais. Ao contrário, o meu interesse é pagar o menor valor possível dentro do contrato que eu assinei, que tem um nível de qualidade. Mas é isso. Vai ser menor que esse índice de reajuste que a Márcia colocou. Tem que agradecer aqui o nosso colega doutor Ângelo Vitor, aqui do Ceará, nosso procurador federal, engenheiro e mestre em matemática. Entendeu? Nosso doutor Ângelo aqui está dando alguns esclarecimentos sobre sinistralidade aqui, né? E é importante, pessoal, tudo isso é muito importante, né? Assim, a ideia da live e da sala, das informações, é vocês se apropriarem, o plano é nosso, é nós que criamos, foram nós que criamos, somos nós que conduzimos, entendeu? E aqui são colegas para colegas, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu, depois de muito estudo e muita luta, criar um modelo, um desenho que a NAF como um todo aceitasse, né? E ter uma estrutura de governança da associação que permitisse, né? A gente demorou muito porque demorou ter uma associação que tivesse uma estrutura de governança que permitisse um passo desse porte, que é criar uma autogestão, com todo o compromisso e tal, e mais ainda, uma autogestão no modelo em que ela seja sustentável, em que ela possa prover esses serviços independente da realidade da associação, né? A associação, ela não tem responsabilidade pela condução, pela sustentabilidade. Nós temos que ser sustentáveis enquanto a própria autogestão, e isso é muito importante para o tipo de serviço que a gente quer prestar. Evidentemente, estamos associados à NAF, que a NAF é a instituidora, com esse diferencial dos colegas
terem que estar na ANAF também, porque esse foi o intuito, né? Eu sempre digo que é um trabalho de ganha-ganha, né? A gente ganha, porque temos a ANAF Saúde, com todo o trabalho que foi feito na ANAF para isso. A ANAF também ganha, porque novas pessoas vêm para a ANAF por causa da ANAF Saúde, e pessoas permanecem na ANAF também por causa da ANAF Saúde, dentro dos processos de decisão, isso aí. Eu queria agradecer, não sei se tem maiores perguntas, mas eu vou passar para os meus colegas aí. Eu queria agradecer muito toda a confiança, pessoal, e todo o trabalho. O que eu digo para vocês, nós diuturnamente estamos trabalhando para ter uma associação, uma autogestão que seja boa para todos nós. Eu digo para todo mundo, quero morrer na saúde, não quero mais trocar de plano. A AGU me fez trocar de plano 6 vezes, de 2006 até 2022, e eu quero morrer velhinho, não quero morrer agora não, viu? Quero morrer velhinho, mas quero morrer na saúde, né? Porque eu acredito que realmente é fundamental que a gente tenha essa opção, que o plano atenda nossas demandas com sustentabilidade, que ele entregue uma solução de saúde para nós e para que a gente não possa, especialmente como o mercado está se desenhando, digo porque a gente há alguns anos já vem estudando o mercado e é cada vez mais complicado. Hoje o plano você ame-o ou deixe-o, né? Ou é tudo verticalizado, e agora ter possibilidades. Eu brinco, só a última aqui para eu passar para meus colegas. É tão bom você poder chegar em um laboratório, por exemplo, e o cara, eu não atendo mais essa rede. Aí, peraí, saco o meu aplicativo. Você atende essa? Atendo. Ter a opção num processo de verticalização vertiginosa que a gente vive hoje na saúde suplementar faz toda a diferença. Então, o modelo da ANAF Saúde é impactante. Então, eu vou deixar aqui para Lores, Fátima, Ricardo, aí as conclusões aí, não temos mais perguntas, já estouramos todo aqui, sucesso total a live, já vamos marcar a próxima, entendeu? Para falar de outros assuntos também, e até a nossa GE dia 10. Pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês pela confiança, pelo interesse, sobretudo pelo interesse. A gente precisa de gente interessada na nossa autogestão, pessoas que se disponibilizem. A gente vai precisar de conselho deliberativo, de diretoria, porque não somos eternos, até porque a vida é imprevisível. Estamos aqui, amanhã podemos não acordar. Não é fatalismo, mas é que isso é real, isso é verdadeiro. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês todos pela colaboração. Tem colegas que não estão, e a gente precisa elogiar, que não estão no Conselho Deliberativo e nos ajudam, e procuram prestadores, e indicam prestadores de confiança, e indicam plataformas para a gente contratar, e a gente vê... coloca todos os custos e as facilidades na balança. A gente está fazendo de tudo para oferecer uma coisa que vocês nunca tiveram, que é um bom serviço por um preço honesto. Lores? Assim, o que nós pedimos é que participem da Assembleia Geral. Independentemente de concordar ou não, olha, eu não concordo com tal ponto, não importa, mas venha votar. E se não pode votar, entregue procuração, da mesma forma que tem sistema de procuração nas Assembleias Gerais da ANAF, existe aqui na ANAF Saúde. Então, nós temos que ter um número de votações mínimas para poder fazer uma deliberação. Então, eu peço, por favor, não pode estar presente, tudo bem, mas outorga a procuração para alguém que você sabe que vai participar. Né? Se não quiser colocar alguém aqui do conselho como na procuração, coloca um colega de vocês, mas isso é muito importante. Uma outra questão, dialoguem com a ANAF Saúde. Usem o concierge. O concierge ele é um serviço muito, muito importante, porque tem uma característica que nem todo mundo sabe, eu também não sabia, eu estou aprendendo, que quando a gente pede para o concierge marcar um determinado procedimento, um determinado exame, ele considera o valor
da operadora. Nós temos 3 operadoras, nós trabalhamos com 3 operadoras. Então, esse concierge, ele considera, ele fala, olha, eu vou marcar no laboratório tal, que trabalha com as 3 operadoras, mas a operadora X é mais barata. Então, ele tem essa orientação, porque para a gente fica difícil saber qual é, naquele laboratório, qual vai ser a operadora mais barata. É difícil, a gente não tem não tem como a gente divulgar esses dados, porque a gente não tem, é tudo muito dinâmico. Agora, o concierge, ele tem. Então, usem o serviço do concierge. Uma outra questão, existe um procedimento na ANS, que todos nós conhecemos, que é a NIP, né? É a reclamação que faz, né? Quando a gente não é atendido, a gente vai até a ANS e faz a reclamação. Eu peço para todos os nossos colegas, antes de fazer uma reclamação para a NIP, faça uma reclamação para a ANAF Saúde. Por quê? A instauração da NIP vai para um índice da ANS que é negativo para a ANAF Saúde. Então, e muitas vezes, aquela reclamação que a pessoa tem, ela pode ser resolvida dentro da ANAF Saúde. Mesmo que ela não seja entendida, talvez seja fornecido o motivo do indeferimento, né? O motivo regulatório do indeferimento, e talvez o nosso colega já fique satisfeito. Mas antes de entrar com reclamação na NIP, então, reclame para a ANAF Saúde. E uma outra questão, sem querer me alongar, nós estamos disponíveis para o diálogo. Olha, não estou entendendo por que tal hospital não está atendendo na minha região. Por que foi descredenciado? O que vocês podem fazer? Tragam essa informação. A ANAF Saúde é nossa. E é complexo esse sistema. Esse mercado de saúde suplementar ele é muito complexo. Então, é impossível que alguém saiba tudo. Então, eu estou sempre trazendo as minhas dúvidas e pergunto, mas eu tinha tal hospital, eu tinha tal serviço, por que não tem? Como é que é isso? Como é que é essa DUT? Então, tragam as dúvidas e tragam as questões. Olha, não gostei, não estou entendendo... Por exemplo, vamos falar agora de gasto. Gasto é uma coisa que nos preocupa. Todos os nossos gastos... As tabelas de gastos, elas estão na nossa área de beneficiário dentro do site da ANAF Saúde, para todo mundo. Vocês querem saber quanto é que foi gasto com água, etc., vocês vão encontrar os balancetes mensais. Estou com uma dúvida, estou achando estranho. Pergunte. É claro que a gente gostaria de criar um sistema de comunicação que ninguém tivesse dúvida, uma super transparência ativa. A gente não conseguiu ainda, vamos tentar. Né? Estamos aperfeiçoando os mecanismos de transparência ativa. Mas perguntem. É obrigação nossa procurar uma resposta. Boa noite. Perfeitas colocações do nosso colega Lores. Eu vou me ficar circunscrito aqui é só complementar algumas coisas, só para reforçar, nem complementar, só reforçar o que ele disse. Primeiro, sobre as NIPs, né, eu vou reforçar o que ele falou. Às vezes, para nós, é melhor, para a ANAF Saúde, como um todo, é melhor a judicialização do caso do que a abertura da NIP. Só para vocês verem o tipo de situação que é, porque a NIP ela é um indicador que ele é, até certo ponto, injusto, até, porque mesmo que a gente demonstre, comprove para a ANS que a gente estava correto na decisão, a ANS nos tira ponto na avaliação. Vocês imaginem só, mesmo quando a NIP é improcedente e a gente demonstra estar correto, perdemos ponto na avaliação da ANS, só por ter sido aberta a NIP. Então é um tipo de lawfare, é um lawfare expresso, né? A gente perde pontos só pelo processo, independente de estar correto ou não. Então, por favor, pensem muito antes de abrir uma NIP, se for o caso, judicialize eventualmente, mas não abram a NIP, porque não antes abram a ouvidoria, entre em contato com os diretores, etc., até a última instância, e levar para... Só que eu quero também dar uma última palavra, que é com relação à nossa transparência.
nós somos tão transparentes e abertos ao diálogo que permitimos nessa live não associados, que a live era tão somente para associados, que permitimos nessa live o ingresso de não associados, tá? Então, a gente só quer confirmar isso com vocês, não temos nada a esconder, não temos nenhum prejuízo a causar a ninguém, a gente está tentando e lutando para oferecer o que a gente tem de melhor. Obrigada, gente. Só para complementar, tá? Sobre o reforçar então, o pedido do Loris para procurações. A gente vai fazer agora uma arte para disparar, para vocês poderem também disparar e pedir as procurações, tá? Então a gente vai fazer uma arte bem direitinho, explicando como é que faz, tem um tutorial de como faz para cadastrar a procuração, como é que faz para votar. É um sistema que não é o sistema da ANAF, deixar bem claro isso que a pessoa, não, eu vou usar o da ANAF. Não é o da ANAF, não tem nada a ver com a ANAF. É um sistema novo de votação e de procuração, tá? Tudo no mesmo local. Então, a gente vai fazer, por favor, não esqueçam de entrar nesse sistema e passar a procuração para alguém, ou votar no dia 10, por favor, à tarde. E outra coisa, só por fim, então, concierge, ele serve também para questões administrativas. E aí é uma questão assim, sabe quando a gente fala de inteligência artificial, quanto mais a gente usa, mais o sistema vai aprendendo. No nosso caso, não é artificial, é inteligência humana mesmo. A gente vai recebendo as perguntas pelo concierge e vai aprendendo quais são as dúvidas. Então, a gente prepara na árvore do concierge, às vezes o concierge, quando é a primeira vez que chega a pergunta, o concierge não sabe responder de pronto. Ele passa para o back-office, a gente identifica aquela demanda e cria uma resposta assim, olha, chega para o pessoal do concierge, toda vez que perguntarem isso daqui, por exemplo, toda vez que perguntarem como é que faz para conseguir o edital da Assembleia Geral, o caminho é esse. Porque, assim, eu acho que a coisa mais difícil para o concierge do plano de saúde é saber essas questões próprias da autogestão, que é como vota, etc. Porque não tem a ver com saúde, tem a ver com a associação e essa organização interna. Então, isso a gente precisa que vocês demandem o concierge para que a gente possa preparar a árvore do concierge para que vocês liguem e já tenham a resposta pronta, não ter que esperar um back-office e voltar a resposta, etc. O Loris quer terminar. Desculpa voltar no tema do reajuste. É que se nós não conseguirmos aprovar a alteração do estatuto na próxima semana, nós vamos ter que, no mesmo dia, convocar uma nova Assembleia Geral para aprovar o reajuste, porque em novembro ele tem que entrar. Então, vejam como é complicado a gente fazer Assembleia Geral. Assim, fazer Assembleia Geral é fácil. Difícil é a gente ter quórum. Difícil é ter quórum, até dentro da ANAF. Gente, eu vou contar uma experiência pessoal. Eu sou afiliado à ANAF e UNAF desde que entrei na carreira. Me pergunta se eu votei em todas as Assembleias Gerais ou passei procuração. Não, eu não votei e nem passei procuração. A correria da vida, os problemas do dia, o excesso de trabalho, não me levaram a estar ali presente em tudo que é Assembleia Geral. Então, eu entendo quando o nosso colega beneficiário da ANAF Saúde não está numa Assembleia e nem vai passar procuração, eu entendo perfeitamente disso. Mas aí, quando eu vejo esse quadro, eu falo assim, essa é mais uma razão para tirar esse assunto de reajuste tão relevante de uma deliberação de Assembleia Geral. Pronto. Foi ótima live, pessoal. Obrigado pela participação mesmo, assim. Continuem assim. Certo? Ó, já tem tema da próxima live aí, ó. Qual a estimativa do reajuste? Na próxima live a gente vai falar sobre isso. Perfeito, perfeito. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela participação. Boa noite. Até a próxima. Pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Abraço.